E nós vamos falar também de um outro assunto quente, só que do ponto de vista externo, que são as eleições na Alemanha, que foram realizadas ontem, as escolhas parlamentares. Né? A gente já vai subir aqui, inclusive, um gráfico do Deutsche Welle, porque a coligação CDU-CSU, né, que é a democracia cristã, junto com o seu, digamos, partido irmão, ambos de direita, né, a União Social Cristã, a CSU, eles venceram as eleições, né? A gente ainda não tem apuração concluída, mas já existe uma projeção de que eles vão ter 28,4%. Lembrando que esses dois partidos, eles dividem, né? Durante muito tempo, eles se revezam no comando da Alemanha com os social-democratas. Então, nós tínhamos aí o Olaf Scholz, o Partido Social Democrata, no poder. Acabou que a coligação que se baseava ali, o governo se desfez com a saída dos liberais, né, o partido FDP, e depois acabou ali tivemos aí que assistir eleições antecipadas que precipitaram o fim desse governo social-democrata. E eles acabaram perdendo também, né? Eles ficaram em terceiro lugar, o SPD, uma porcentagem bem baixa em relação à última, inclusive, da última eleição de 2021, com 16,4%, e o segundo lugar ficou para a agremiação de extrema-direita AfD, que quase chegou ali a 21%. A gente vai falar aqui das implicações dessa votação da AfD, que não vai estar no poder, não vai estar no futuro governo, mas que muda o tabuleiro político da Alemanha. Bom, primeiro falando da CDU, né, provavelmente nós teremos aí como futuro chanceler o Friedrich Merz, ele que é um líder do CDU mais conservador, digamos, mas do ponto de vista econômico menos liberal do que era a Angela Merkel, que também era dessa agremiação, e ele vai tentar compor, obviamente, um governo, porque na Alemanha, só para contextualizar, para quem não acompanha como a política, né, germânica, você tem que formar um governo com mais de 50% do parlamento. E, tradicionalmente, a CDU, inclusive, né, várias vezes se aliou com os próprios social-democratas e vice-versa para fazer um governo dual ali, só que isso não vai ser possível. Mesmo que eles consigam costurar um governo com base nessas duas agremiações, não é o suficiente para você conseguir 50%. Algo que já tinha sido notado, inclusive, no último governo social-democrata do Scholz, que teve que fazer a tal coligação semáforo, porque combinava as três cores de partidos, né? O social-democrata junto com os verdes e junto com os liberais. Essa coalizão, como a gente falou aqui, acabou fracassando por conta das dissensões internas. Você tinha ali muita disparidade de posicionamento, principalmente do ponto de vista econômico, os liberais querendo um avanço muito maior das privatizações e um aprofundamento da austeridade fiscal, lembrando que a Alemanha também tem ali uma regra de limitação do endividamento que não chega a ser como arcabouço fiscal aqui, mas é algo que é bastante limitante. Tentou-se, inclusive, discutir isso. O próprio Merz, ele anuncia que pode rever alguns pontos dessa legislação, e isso causou uma discordância interna muito grande dentro desse governo social-democrata que acabou caindo, sendo derrotado, inclusive nas urnas ontem. Né? Não só porque acabou causando ali esse colapso da coalizão governamental, mas também porque foi criticado de sobre diversos aspectos, inclusive na questão da migração, que foi central e também foi uma das causas do crescimento da AfD, como também por conta da própria condução da Alemanha, né, que é um país líder na prática na Europa, é a maior economia europeia em relação à guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, que significou, do ponto de vista externo, uma espécie de submissão da Alemanha, né, que não demonstrou em momento nenhum uma postura altiva na sua parceria, entre aspas, com os Estados Unidos, tanto que acabou perdendo muito protagonismo no cenário internacional e também prejudicou economicamente o próprio país, quando você tem ali as sanções à Rússia, quando existem ali as interrupções de fornecimento de gás e petróleo desse país, que era e é muito importante para a Alemanha. Então, nós vemos aí o Merz, que deve ser o próximo chanceler, o Olaf Scholz, que também acabou caindo, e vamos falar um pouco desse avanço da AfD, né?
como avançou essa extrema-direita na Alemanha. Ela conseguiu moldar um discurso político durante a campanha com uma retórica muito forte anti-imigração. Existe uma questão ali que está associada à violência, que é, na verdade, algo muito comum nas extremas-direitas da Europa e também na extrema-direita dos Estados Unidos, como nós vimos aí na eleição do Donald Trump, que utiliza o imigrante como uma espécie de inimigo a ser combatido. Então, cria-se toda uma fantasia, e digo que é uma fantasia porque os dados não corroboram tudo aquilo que se fala a respeito dessa relação entre imigração e violência, só que são catados ali, casos isolados, para dizer que, olha, esse imigrante aqui cometeu tal crime, e aí você consegue fazer uma associação com uma situação geral que, repito, não condiz com os dados, com os números de quem estuda a violência, né? Com quem está ali analisando esse tipo de panorama do ponto de vista da ciência, né? Porque muito do que a gente fala a respeito de segurança pública, não só na Europa, como nos Estados Unidos e no Brasil, é negacionismo científico puro, porque vai contra tudo aquilo que as pessoas estudam e analisam. Mas a FD conseguiu explorar esse medo dos imigrantes ali na Alemanha, né, não só associando a questão da violência, como também a questão da própria derrocada econômica do país, e ainda contou o apoio com esse aí que está no fundo dessa foto, onde está a líder, Alice Weidel, e a gente pode ver o bilionário Elon Musk, que participou ativamente da campanha, inclusive fez, como já havia feito com Donald Trump, uma entrevista na sua plataforma social, o X, o ex-Twitter, com a líder de extrema-direita do país, e ainda fez essa participação, né, num comício da FD no final de janeiro, via remota, né, como a gente pode ver, ele está num telão, mas foi uma interferência muito séria, inclusive, tanto que a União Europeia como um todo está discutindo esse tipo de como modular, na verdade, como regular não só esse tipo de apoio vindo de fora, uma interferência externa, na prática, na eleição do país, como também a questão dos recursos, né, de como os partidos podem amealhar recursos, porque menos na Alemanha isso acabou não sendo um problema, mas quando o Musk anunciou que iria apoiar a extrema-direita na Grã-Bretanha, que tem uma legislação mais permissiva em relação a doações de campanha, isso se tornou uma preocupação muito grande, porque a gente sabe do poder econômico que tem Elon Musk, né? Só que a gente tem que ver também que a AfD, apesar de ter se oferecido para participar do governo da CDU, a CDU já disse que não vai contar com eles, ou seja, o cordão sanitário ou o firewall, né, o muro contra o fogo, que os partidos tradicionais da Alemanha estabelecem contra agremiações de extrema-direita, em tese continua valendo, a gente não sabe o que vai ocorrer no próximo mês, que é o período central para as negociações de formação de governo. Mas a AfD, a gente tem que lembrar que, apesar de muita gente poder moderar, é considerada pelo próprio governo alemão uma agremiação parcialmente de extrema-direita, inclusive vários dos membros do partido são observados pela Agência de Inteligência Doméstica, e essa classificação não é à toa, ela foi motivada por inúmeras declarações de autoridades do partido. Eles questionaram, por exemplo, se alemães com histórico de imigração deveriam desfrutar de direitos iguais a outros cidadãos, na verdade, defendendo na prática um apartheid, né? Várias autoridades também foram alvo de investigação por usarem slogans e símbolos proibidos da era nazista, inclusive uma das principais figuras do partido, o presidente estadual da FD na Turíngia, o Björn Höcke, foi condenado 2 vezes no ano passado por usar um slogan proibido da Organização Paralimentar de Adolf Hitler. Então, não é à toa, quando a gente fala de extremismo de direita, associa isso a esse partido, não é simplesmente algo que se tira do bolso, mas é real, é fato, né? Então, a gente tem esse perigo, né, rondando, e quando a gente olha esse gráfico aqui do Deutsche Welle, a gente consegue perceber como que os partidos ganharam e perderam. Primeiro, a gente vê aí uma perda muito grande da SPD, né, que ficou com 9,35% a menos de votos em relação à eleição anterior. O FDP, que são os liberais, menos 7,3%, inclusive, provavelmente eles não vão alcançar a chamada cláusula de barreira, que é de 5% para você ter representação no parlamento, mas como o sistema de votação é distrital misto, ou seja, você vota no seu distrito, mas também vota numa lista de partidos, é possível que eles consigam superar
a cláusula de barreira. Sim. Existe o maior crescimento também da AfD, né, com mais de 10%, e nós vemos aí, observamos algo que a gente vai falar também. Primeiro, o crescimento do BSW não é um crescimento porque ele não existia nas últimas eleições e pode ser que ele fique abaixo da cláusula de barreira também, nós vamos falar a respeito. E do Die Linke, né, o partido de esquerda, que ganhou mais 3,9%, ele praticamente dobrou a sua contagem em relação à última eleição. A gente vê aí rapidamente a migração de votos da CDU, ela recebeu muito voto da própria SPD, mas também perdeu voto para a FD. Ela conseguiu agregar um voto mais pragmático das pessoas que saíram justamente dos social-democratas, que não são exatamente, né, de esquerda ou de centro-esquerda, e conseguiram agregar esses votos. Já a SPD perdeu votos para eles, mas também perdeu votos para o Die Linke, perdeu votos para a esquerda. Enquanto a AfD, a gente pode ver nesse gráfico, conseguiu votos das duas agremiações, conseguiu mais votos ainda dos liberais, do FDP, ou seja, eles praticamente foram os responsáveis pelo quase sumiço desse partido, o que também ajuda a gente a falar, né, o que nós sempre conversamos, do alinhamento muito sério entre liberais, ultraliberais e o fascismo. Eu acho que esse dado mostra bem isso, mas a FD conseguiu pegar principalmente votos de ninguém, votos de pessoas que ou não participavam ou que votaram em nulo branco, e essas pessoas passaram a votar na FD nessa eleição, o que é um dado preocupante. Agora, quando a gente vê também aqui o partido de esquerda, e a gente precisa falar dele, porque ele estava afadado praticamente ao desaparecimento, né? Segundo todas as pesquisas nas últimas semanas. E ele conseguiu não só ser o partido mais votado na faixa entre 18 e 24 anos, em que superou a AfD, a esquerda teve 25%, enquanto a AfD teve 21%, como foi o segundo colocado na faixa entre 25 e 34, conseguiu 15%, perdendo só para a FD, que tem 23%. Então, nós percebemos que os mais jovens ali na Alemanha, eles estão tendendo aos partidos mais novos, né? No caso, o Die Linke, que é de 2007, e a AfD, mas existe uma inclinação maior, inclusive, para a esquerda, só que, dado o fato da pirâmide etária da Alemanha ter uma composição muito grande de eleitores mais velhos, isso acabou não conseguindo equilibrar totalmente o jogo no resultado final. E mais um dado interessante também, que é bom a gente ressaltar, a votação por gênero. Mais uma vez, como vimos no Brasil, como vimos nos Estados Unidos, como vimos no resto da Europa, são os homens que votam mais na extrema-direita do que as mulheres. A diferença de gênero foi de 7%. Né? Enquanto a AfD teve 24% entre os homens, ela teve 17% entre as mulheres, e a esquerda também foi mais votada entre mulheres do que entre homens. E aí a gente vai falar, porque muito vai se falar a respeito da extrema-direita, também da derrocada dos social-democratas, mas eu queria falar nesse finalzinho de comentário do sucesso do Die Linke, do sucesso da esquerda, que se deve muito a essa figura que aparece aí, a Heidi Hirschneck. Ela tem 36 anos, foi a principal candidata do partido, é uma das lideranças do Die Linke, e ela conseguiu levar a mensagem da legenda, que, como eu falei aqui, sofreu ali a dissidência, inclusive, do BSW, né? Perdeu parlamentares, sendo que a sua bancada já era muito pequena em relação ao que já havia sido o Die Linke, a esquerda já tinha sido a terceira força da Alemanha, mas ela conseguiu renovar não só a discussão dentro da legenda, como também o próprio meio. Ela tem mais de 500 mil seguidores no TikTok, fez sucesso justamente entre esse eleitorado jovem e teve uma postura muito séria de enfrentamento à extrema-direita. No dia 29 de janeiro, por exemplo, na Bundestag, teve ali o Merz, que rompeu com o chamado firewall, né, com esse muro de proteção dos partidos tradicionais contra a extrema-direita, quando ele aprovou uma moção de resolução pedindo uma política de imigração mais rigorosa. Foi a primeira vez no período pós-nazismo que os votos da extrema-direita foram aceitos para obter a maioria. E naquele dia, a Nick, ela teve a Heidi Heineck teve um enfrentamento muito sério, um discurso muito duro
em relação a ele, né, ao Merz e à CDU, e acabou viralizando. Quer dizer, foi um vídeo que foi assistido por mais de 30 milhões de pessoas em várias redes sociais. Isso ajudou muito de link, mas não foi só rede social que ajudou. Na verdade, foi uma reafirmação de valores concretos do dia a dia dos alemães, ou seja, a questão da moradia, as questões que realmente tocam as pessoas, tentando sair um pouco dessa discussão a respeito de imigração. Então, foi um sucesso por um lado, né, porque conseguiu reverter uma tendência de queda, e mostra, por outro lado, que existem questões e temas que estão no dia a dia das pessoas que podem ser usados pela esquerda, não só na Alemanha, mas também em outros lugares do mundo.